queridos alunos, meninos e meninas. Essa é mais uma aula de filosofia e nós chegamos no nosso quarto bimestre de 2020, esse ano completamente atípico. Nossa aula de hoje é a nossa aula de número 1, que tem como título Cuidando da Vida, a Bioética. Então a gente vai tentar entender, através do reconhecimento, das questões filosóficas da contemporaneidade, né? Das questões éticas relacionadas aos avanços científicos e tecnológicos. Nós também vamos tentar identificar, a partir de textos, os espaços de atuação da bioética, do debate bioético. E também discutir questões do campo da bioética, distinguindo a importância do papel da reflexão filosófica para o enfrentamento desse debate, dessa discussão. Ok? A gente tem aí um vídeo do YouTube. Se você estiver cansado de ouvir a voz do professor Paulo e quiser ouvir outra coisa, buscar outra fonte, tem esse vídeo aqui, bastante bacana, tá? Se não me engano, Trilhante, né, que é o autor, a equipe autora desse vídeo, e é um vídeo que traz uma introdução ao que é bioética. E aí já vem a nossa primeira pergunta: o que é bioética? De repente você já ouviu falar essa palavra. De repente você nunca ouviu essa palavra. Até mesmo porque não é uma palavra muito comum, né? Não é um termo muito usado nos jornais de televisão, ou mesmo nos jornais escritos, ou mesmo nas redes sociais, porque é um estudo bastante específico sobre questões éticas aplicada à ciência chamada ciências da vida, tá? As ciências que envolvem seres vivos. Então a bioética, ela é um estudo, uma discussão, um debate transdisciplinar que envolve as ciências biológicas, as ciências da saúde, a filosofia e o direito. Ou seja, envolve várias áreas que vão discutir e buscar a construção de uma ética aplicada, de uma ética prática, que tem como objetivo resolver situações e questões controversas do ponto de vista da moral, relativo às pesquisas científicas que envolvem a vida, tanto humana quanto dos animais. Para a gente tentar conceituar o que é bioética, a gente pode dizer que é um estudo sistemático das dimensões morais aplicadas às ciências da vida. Na verdade, a bioética vai dizer para os pesquisadores, para o médico, para o enfermeiro, para o biomédico, para o cientista, exatamente qual é o limite em relação à sua atuação, ao seu poder de atuação. O que pode, o que não pode, de que forma que a sua atuação pode trazer consequências para a vida no planeta. Ok? Então, é um debate. O nome é sugestivo. Bio, vida, ética, as questões éticas. Aí você já percebe a importância dos filósofos, da filosofia, já que o campo da ética é um campo de discussão filosófica por excelência. Por que essa discussão se tornou importante? Por causa desse negocinho aqui, ó. DNA. A descoberta do genoma humano e o poder que essa descoberta
colocou na mão dos cientistas. É aí que a bioética ganha força, ganha presença dentro dos meios, tanto científicos quanto filosóficos, do direito. Mas não é só a questão do genoma. Outros avanços, outros acontecimentos também promoveram a necessidade do debate bioético, como os avanços da medicina, o aumento da duração da vida, né? E, consequentemente, o aparecimento de doenças e tratamentos diagnósticos, remédios, que prolongam a existência da vida humana. Um outro assunto bastante interessante tem a ver com a descoberta do genoma, a questão dos transgênicos, né? Alimentos geneticamente modificados. Qual o efeito disso? O que isso causa na vida das pessoas, dos animais, das plantas, né? Da vida em geral no planeta. E o grande número de pesquisas envolvendo a vida humana e animal que aconteceu nessa segunda metade do século XX. Um outro assunto, e que também vem aí na esteira dessa segunda metade do século XX, é a medicalização da vida. Ou seja, a gente resolver todas as questões com remédio. Não mais, né? Vou dar um exemplo bastante absurdo aqui, mas o fato, por exemplo, de um garoto que é todo, né, espoleta, como dizia na minha época, na época de garoto, um garoto ativo, de repente alguém diagnostica como hiperativo e vamos tratar essa hiperatividade com remédio. A gente chama esse processo de medicalização da vida. É a segunda metade do século XX, né? E a grande verdade é, nessa segunda metade do século XX, a gente avançou como nunca antes a gente tinha avançado em termos de conhecimento tecnológico em relação à questão da vida, à questão do diagnóstico das doenças, à questão da medicina. Então, a bioética se tornou necessária e importante por esse desenvolvimento técnico e científico das ciências da vida. Esse desenvolvimento e essa discussão leva em conta algumas correntes de pensamento. Tá? Então, a bioética não tem só uma corrente de pensamento ali dominando. Tem várias correntes. E você vai ver que todas essas correntes são correntes advindas da filosofia. São correntes que são oriundas de pensamentos e análises de alguns filósofos, como o utilitarismo, se a gente lembrar aquilo que a gente viu no segundo bimestre, tá? Com Jeremy Bentham, né? A questão de uma ética utilitária, uma ética prática, uma ética quantificável para a vida, aonde o Bentham deixa claro, né, o famoso dilema do bonde, né? O benefício da maioria é muito maior do que o benefício de um indivíduo. Outra corrente bastante interessante é o kantismo, né? Pegar lá a ideia do Kant, né? O imperativo categórico, né? Que, traduzindo numa linguagem bastante simplória, quer dizer, eu tenho que fazer determinada coisa de forma que isso sirva como exemplo para todos, né? Então, o cientista aí vai tomar suas decisões pensando de que forma que essa ação pode servir de exemplo para todos os cientistas. A ética do caráter, outra corrente de pensamento que também nós estudamos aqui na aula de filosofia, é o individualismo liberal.
E aí a gente pode buscar lá a referência a John Locke, né? A questão da liberdade do indivíduo, né? A não interferência do Estado na vida do indivíduo, e você pode trazer isso para a ciência. Onde é que isso aparece, por exemplo, na questão da recusa de um tratamento médico que o paciente pode fazer. O médico não pode te obrigar a se tratar de uma doença. Mas será que o governo não pode te obrigar a se tratar de uma doença quando essa doença representa um perigo para a coletividade? Entra aí a discussão desse individualismo liberal que a gente tem como referência lá o John Locke. Outra corrente, o comunitarismo, a gente não estudou aqui, né, nas nossas aulas, mas é uma corrente bastante interessante, né? As questões comunitárias, né? A ciência como desenvolvimento da comunidade, da coletividade. A corrente casuística, né? Pensando aí nas relações de causa e efeito das grandes descobertas, das decisões médicas, das decisões relativo a essas ciências da vida. E a corrente que nós vamos usar hoje, nessa aula, é o principialismo, ou seja, analisar a questão bioética a partir de princípios, né? Alguns princípios básicos e que envolve toda a coletividade. Você vai ver que apesar da gente separar em correntes, elas se conversam, elas dialogam, essas correntes filosóficas, umas com as outras, no sentido de buscar ideias, de buscar conceitos, buscar limites éticos para que essas ciências da vida não produzam malefícios para a vida humana, para a vida na vida no planeta. Tá? Sempre respeitando tanto os direitos humanos quanto os direitos individuais das pessoas. É uma tarefa, assim, hercúlea, né? Uma tarefa grandiosa essa discussão bioética na busca de resposta, na busca de saídas e soluções para esse debate. Lembrando que o grande princípio, né? E aí volta a corrente que a gente está usando na aula, a corrente principialista, é a responsabilidade com a humanidade. Eu busquei a referência lá num documento de 1996, que é a Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde, para buscar alguns princípios que essa resolução traz. Né? Lembrando que nós estamos falando de princípios, corrente principialista. São 4 os princípios: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. E esses princípios têm que ser aplicados tanto pela comunidade científica, pelos sujeitos da pesquisa, né, pelos indivíduos pesquisados, por aqueles que sofrem o efeito da pesquisa, pela sociedade civil, né, que somos todos nós, toda a população, e ao Estado. Parece que a gente está falando da pesquisa sobre uma vacina para o coronavírus. Né? Todos esses princípios estão aí orientando as pesquisas feitas aqui no Brasil. Vamos entender cada um desses princípios. Primeiro princípio da autonomia, ou seja, qualquer que seja a pesquisa, qualquer que seja a decisão médica, qualquer que seja a decisão do governo em relação às questões sobre a vida, elas devem levar em conta a vontade, né, das pessoas, os valores morais e as crenças que o indivíduo tenha, ou do seu representante legal. Veja que coisa interessante para a gente entender essa autonomia.
Um instituto de pesquisa genética da China coletou DNA de 2.000 pessoas, né, intelectuais, mais e mais inteligentes do mundo. E eles estão tentando sequenciar o genoma. E eles acreditam que o conhecimento desse genoma, dessas pessoas extremamente inteligentes, vão lhes permitir construir, manipular os genes para que consiga-se produzir, tá? Crianças mais inteligentes. Traduzindo em uma linguagem simples para você, meu aluno, entender, seria como se o pai chegasse e falasse, olha, eu quero que o meu filho tenha a inteligência matemática do Einstein. Eu quero que o meu filho tenha a inteligência artística de um Salvador Dalí. Parece uma coisa doida, mas isso vai contra o princípio da autonomia do indivíduo, que é decidir sobre a própria vida. Mesmo os pais sendo responsáveis, é uma decisão extremamente contra essa autonomia das pessoas. E aí você pode pegar outros exemplos, né? O médico que obriga, ou melhor, o médico que engana o paciente e faz um tratamento mesmo que o paciente não queira, mesmo que o paciente não acredite. Acontece isso sim, meus queridos. Acontece. Outro princípio é o princípio da beneficência. O que quer dizer isso? É simples, maximizar os benefícios. Como, por exemplo, a vacina sobre o corona, a Coronavac. Longe das questões ideológicas do grupo A, B ou C, essa Coronavac e todas as outras vacinas têm que maximizar os benefícios e minimizar ao máximo os prejuízos aos indivíduos. Ou seja, os efeitos colaterais de qualquer vacina, por exemplo, não pode ser maior do que o benefício de se proteger contra a Covid. E isso vale para qualquer coisa, né? O benefício da ação de um médico não pode ser, melhor, tem que ser maior, né? O benefício da ação do médico tem que ser maior do que o prejuízo que ele possa causar para o paciente. Princípio da beneficência. Princípio da não maleficência. Ó, paralelo à beneficência. A ideia do princípio da não maleficência é o dever moral do cientista, é o dever moral da pesquisa de não causar um mal grande, não causar danos e malefícios deliberados. Ou seja, se o cientista sabe que algo vai fazer mal, que algo vai causar mal, não deve ser feito. A ação do médico, se ele sabe que aquela ação vai causar um mal deliberado, não deve ser feito. Peguei um exemplo aqui do século XVII, quando, na busca pela cura da varíola, as pessoas contaminavam pessoas sãs no intuito de tentar entender, de tentar buscar a cura para essa doença. Ou seja, o mal que eles estavam fazendo era um mal deliberado, né? O mal era muito maior, de novo, do que o benefício. Não pode causar o mal deliberadamente. Mas e se acontecer um malefício que fugiu do controle do cientista? Beleza, tudo bem. Mas deliberadamente não. Se ele sabe, para. Vou te dar um exemplo disso. Foi a vacina
pesquisa da vacina da Covid, se eu não me engano, de uma empresa alemã. Perdoe, mas eu não vou lembrar o nome. Como alguns apresentaram efeitos colaterais, eles interromperam as pesquisas até eles entenderem quais eram esses efeitos colaterais para as pessoas, no intuito de não causar o mal deliberado para essas pessoas. Princípio da não maledicência. Princípio da justiça. Parece fácil, mas não é esse princípio. Porque tem que se levar em conta aquilo que a pessoa considera moralmente legal, né? Então, leve em conta as leis, aquilo que a pessoa acredita como é correto, como é apropriado, adequado. Não só a crença moral do indivíduo, mas também a lei em vigor no país. Como, por exemplo, pode ser que em alguns países é ilegal a chamada barriga de aluguel, né? Quando uma mulher gera o filho da outra. Em outros países, pode ser moralmente legal, pode ser moralmente permitido. Então, a ação do cientista tem que estar de acordo com aquilo que é a justiça do local que ele vive. Por exemplo, vocês que fazem pesquisas para a FEVEM, quando vocês vão fazer a pesquisa, e que envolve pessoas, envolve seres vivos, tem que haver uma autorização do Comitê de Ética para ele avaliar se é moralmente legal, correto e apropriado aquilo que você fez em relação à pesquisa com seres vivos. E isso vale para a FEVEM, vale para a FELIC, vale para qualquer feira científica. Tanto no grau de vocês, né, como ensino médio, como também para cientistas renomados. Eu vou pegar um exemplo aqui desse princípio da justiça, que é o caso de uma mãe que buscou a justiça para obrigar o filho a fazer sessões de hemodiálise. O menino tem um problema nos rins. Só que o menino tem 22 anos. Ele é adulto. Ele é autônomo. Ele é moralmente legal ele tomar as decisões. E ele não quer fazer esse tratamento. De acordo com as decisões da justiça brasileira, né, com a legislação do Brasil, né, aquilo que a lei brasileira julga como correto e apropriado, esse menino tem total liberdade para recusar o tratamento. Mesmo com o desejo carinhoso, né, amável da mãe. Né? Então, a atitude do médico, além de levar em conta a autonomia, a não maleficência, a beneficência, tem que levar também em conta a justiça. Dito isso, a gente termina essa parte conceitual dessa aula e eu vou voltar aqui só para a gente rever os 4 conceitos da corrente principialista que são aplicados no Brasil. Principialista. Gente, essa palavra está me pegando essa semana, tá bom? Principialismo. Saiu. Então, autonomia, ou seja, a vontade do indivíduo, não maleficência, não causar o mal deliberadamente, a pesquisa, a atitude, a ação de um médico ou de um cientista. Beneficência, ou seja, o benefício tem que ser maior do que o malefício. E o princípio da justiça, daquilo que é moralmente legal, aquilo que a lei permite dentro de um país. Dito isso, a nossa atividade ela é o seguinte. Eu vou te mostrar só o primeiro caso para você entender
que é o seguinte: você vai ler 5 casos e você vai tentar, a partir dos 4 princípios, dizer quais os princípios da bioética não foi respeitado dentro desse caso. Como, por exemplo, o primeiro caso de um cientista que recolheu, ele pediu autorização para a utilização da amostra de sangue de alguns indígenas para ele avaliar doenças reumatológicas. Perfeito, foi permitido para ele. Só que, uma década depois, as mesmas amostras foram usadas para outra coisa, sem o consentimento dessa tribo, tá? Desses indígenas. Tribo não, perdão. Desse grupo de indígenas, lá dos Estados Unidos. Qual princípio você acha que não foi respeitado? A autonomia, beneficência, não maleficência ou justiça? Nos outros casos, você vai se fazer a mesma pergunta. Ainda para você que faz atividade pelo Classroom, a última pergunta, a sexta pergunta que você vai fazer é a seguinte: pensar um caso, um assunto, uma situação que você acredita que envolva essa discussão bioética, que envolva esse debate bioético. E aí você escolhe aquilo que você achar, o assunto que você achar legal. Já para você que faz atividade impressa, você vai responder as perguntas do caderno do aluno, páginas 100 até a 103, que vão na mesma linha das questões que a gente fez aqui. Então, responder o que você julga como moral e ético, né? O que você julga como certo e errado quando se fala nos avanços tecnológicos, quem esse avanço beneficia, se você já ouviu falar de bioética, tá? Para você identificar dentre esses assuntos aqui, qual você acha que estão dentro do debate da bioética. E, por último, escrever um texto síntese, né? Pensando após a leitura do trecho que quando você receber a atividade, você vai ter esse trecho, que é para você fazer uma síntese da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do conteúdo. É um conteúdo bastante provocativo e bastante interessante, essa tal de bioética. Bom, lembrando, ética prática, ética aplicada às atividades relacionadas às ciências que envolvem a vida humana e animais. Isso é bioética. Bom, beijo, um abraço, se cuidem e bons estudos.